A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Na próxima segunda, daremos continuidade ao livro de Jó com a lição 3, Jó e a realidade de Satanás. O tema tratado da nossa devocional hoje será: o diabo se apresenta diante de Deus. Texto base, Jó, capítulo 1, verso 6, que diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Amados irmãos, estamos em frente a um versículo que traz muitos estudos e diversos debates no meio da mídia e da internet, e muitos se perguntam: Satanás, ele teve acesso ao céu? Então vamos à resposta. Existem, irmãos, duas linhas de pensamento. A primeira é que um ser sujo jamais adentraria no lugar santo. Além disso, a Bíblia, ela não relata que esse encontro foi no céu. Apenas diz que Satanás veio como um intruso no meio dos filhos de Deus. Porém, esse encontro pode ter ocorrido em qualquer outro lugar, dada a onipresença de Deus. E também vemos que Deus esteve na terra, conforme a passagem de Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ou seja, veja que esse encontro de Deus foi na terra, no templo. Amém? E a segunda linha de pensamento que nós temos aqui é que alguns teólogos trazem que o encontro foi no céu, pois Deus abriria uma exceção, ou seja, Deus abriu uma exceção, permitindo a presença de Satanás por alguns momentos, para que fosse humilhado com a vitória que Jó teria. Todo o diálogo travado entre Deus e Satanás demonstra que Deus tinha um plano para aplicar. Daí a presença do diabo em um lugar que não teria ele permissão de ficar. Portanto, seria uma presença passageira, pois o diabo é acusador, mas não pode agir sem que Deus permita. Sem dúvida, amados irmãos, esse é um dos textos bíblicos no qual vemos nitidamente o quanto Deus é soberano, independente de ter sido um encontro no céu ou na terra. Nosso Deus é soberano por uma simples razão: não há ninguém que se iguale a Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Muito mais do que isso, nosso Deus está em constante e ininterrupta atividade com todas as coisas criadas, sem excluir nenhuma delas. E o texto bíblico em evidência é muito claro na sua interpretação. O que temos declarado nele é que os anjos se apresentam a Deus para dar satisfação dos seus atos. E assim também Satanás, ele tem que dar satisfação a Deus. E o termo que nós vemos aqui, filho de Deus, pode ser visto em algumas partes da Bíblia como anjos. Nós temos aqui alguns textos: Jó 38:7, 1 Reis 22:19 e em Hebreus 1:14. Vamos ver. Jó 38:7 diz: Quando as estrelas do amanhecer cantavam alegremente juntas e todos os filhos de Deus jubilavam. 1 Reis 22:19. Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor sentado em seu trono, e todo o exército dos céus estavam junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Eles se apresentavam para prestar conta de seu ministério em outras partes do universo. Nós vemos aqui Hebreus 1:14. Por acaso não são todos esses espíritos servidores enviados ao auxílio dos que herdarão a salvação? Então, visto estes textos, amados, e diversas partes da Bíblia, nós vemos que os anjos também prestavam contas a Deus, ou prestam contas a Deus. Então, de volta à nossa interpretação, Deus, de antemão, ele sabe todas as coisas. Ele exige que confessemos com nossos próprios lábios como estamos nos comportando.
Ele exige isso de nós, exige isso dos anjos e exige isso de Satanás e seus demônios. Sendo assim, Satanás não estava ali por livre e espontânea vontade, mas cumprindo uma exigência de Deus. Então a resposta é: Satanás, ele teve acesso ao encontro com Deus, porém não podemos afirmar que foi no céu. Então, desde o princípio, o livro de Jó nos faz lembrar que não importa o que venha a acontecer neste mundo, em nossa vida, Deus está sentado em seu trono e tem todas as coisas sob seu controle. Nem mesmo Satanás pode fazer coisa alguma contra o povo de Deus sem a permissão divina. Também nós vemos aqui neste livro de Jó o termo Todo-Poderoso. É um dos nomes mais importantes de Deus. E em Jó ele é usado 31 vezes. Satanás, amados, ele está atuando no mundo parcialmente pelo fato de que ele não pode fazer nada sem que Deus tenha conhecimento e sem que Deus dê o seu aval. Satanás, ele não tem passe livre para fazer o que bem entender. Satanás em hebraico quer dizer aquele que está à espreita, um adversário em um tribunal de justiça. Podemos ver alguns trechos da Bíblia onde Satanás é citado como acusador e adversário. 1 Crônicas 21:1 diz assim: Mas Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi que contasse a Israel. Salmos 109, versículo 6. Põe algum perverso contra ele e que haja um acusador à sua direita. Zacarias, capítulo 3, verso 1. Depois ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para o acusar, ou seja, o acusador. Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz no céu dizendo: Agora veio a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder de Cristo, pois já foi lançado abaixo o acusador dos nossos irmãos, o qual o acusava diante do nosso Deus dia e noite. Amados irmãos, Satanás, ele tem a lei de Deus ao seu lado pelo pecado do homem e contra o homem. Mas Jesus Cristo, ele cumpriu a lei por nós no seu sacrifício, nos livrando de toda a condenação. Isaías 42, 21 vai dizer: O Senhor se agradou por causa de sua justiça em engrandecer sua lei e fazê-la gloriosa. E assim Jesus Cristo pôde pleitear como nosso advogado ou contra o adversário, diabo. É o nome grego, amados, também, que diz caluniador ou acusador. Em árabe, Satanás é retratado como uma serpente. Podemos ver também na Bíblia, Gênesis 3:1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás, amados, também é chamado de príncipe deste mundo. Jó 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo, o Deus deste mundo, ou seja, o Deus com D minúsculo. 2 Coríntios 4:4. Nos quais os deuses deste tempo cegou os entendimentos, e isto é, os incrédulos, para que não brilhe a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Outra vez, Deus com D minúsculo, amém? Satanás também é chamado príncipe do poder do ar, Efésios 2:2, nos quais antes andaste, conforme o proceder deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos amados, foi através da cruz que foi selado o amor de Cristo pelos homens, pela humanidade. E Satanás é condenado, ele já é derrotado. Ele tentou contra a vida de Jó, mas Deus disse: só até aqui, porque quem tem o poder diante da vida e da morte é Deus, é o nosso Deus.
Apocalipse vai dizer, Apocalipse 1, versículos 17 e 18: Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Romanos vai dizer em Romanos 8, do 1 ao 4: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida e em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porque o que fora impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.